Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o grande embate que veio a definir a trajetória de Elias como profeta no reino de Israel. Esse embate está apresentado lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. E ele é uma situação, vai mostrar um cenário muito interessante. Um cenário muito crítico na história do reino de Israel. O pecado de Acabe havia sido tão grande, ele estava se deixando dominar pelo culto a Baal de forma tão clara que ele e a sua esposa Jezabel estavam perseguindo os profetas do Senhor. E o texto vai mostrar um oficial do reino, de nome Obadias, que era um homem que temia muito ao Senhor, e esse homem havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas para evitar que eles viessem a ser perseguidos e mortos por Acabe e Jezabel. Nesse meio tempo, Elias recebe uma mensagem do Senhor para que ele se apresente a Acabe e ali ele diga que é exatamente aqui ele veio e dizendo que ele faria chover sobre a terra. Pois bem, Obadias permite, ele vai orientar e vai abrir os caminhos para que aconteça esse encontro entre Elias e Acabe. É interessante notar que Acabe sabia o que Elias estava fazendo, provavelmente Elias estava realizando alguns outros milagres ao longo da sua jornada e talvez já estivesse comentando sobre os problemas de Israel. A gente não tem como saber disso, mas o fato é que ele já era conhecido de Acabe. E porque Acabe chega e quando vê Elias fala que ele era um perturbador de Israel, ou seja, ele estava causando confusão, ele estava querendo acabar com aquele estado pecaminoso na qual Israel se apresentava. Pois bem, Elias ele chega e exorta o rei, falando que eles haviam abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os Baalins, ou seja, os ídolos de Baal. E aí ele convoca todo o povo de Israel para se reunir no Monte Carmelo para um grande embate entre ele, o profeta do Senhor, e os profetas de Baal, os 400 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, uma outra divindade cananeia, que comiam à mesa de Jezabel. E Acabe convoca esses profetas, e ali Elias ele arma o seguinte cenário. Ele pede para que sejam trazidos 2 novilhos, ele pede para que um seja escolhido para cada lado, seja cortado, seja colocado sobre um altar, lenha seja colocada entre os dois, mas que não se acenda fogo. Que na verdade eles invoquem o nome do deus Baal, Elias, invocaria o nome do Senhor, e aí o desafio era que o Deus que fosse verdadeiro causaria um incêndio e faria com que o altar da sua oferenda se acendesse e assim se comprovasse que ele era a divindade verdadeira. E ele pede para que comece com os profetas de Baal, e esses profetas iniciam os seus rituais. Eles começam desde a manhã até o meio-dia, clamando por Baal para que o altar se acenda. O altar não se acende. Quando chega ao meio-dia, Elias zomba deles, fala para eles gritarem mais alto, porque de repente esse Deus estava meditando. Eles começam a fazer isso, começam a se ferir com espadas e lanças, começam a sangrar. Passam meio-dia, eles vão profetizando em transe até o período da tarde, nada acontece. E então Elias chega e resolve fazer o clamor ao Senhor, mas não sem antes ainda dar uma espizinhada, porque ele pede para que se encham 4 jarras de água e sejam derramadas sobre a lenha, de forma a encharcar a lenha e dificultar o holocausto. E eles fazem isso, faz isso por 3 vezes, então são 12 jarras de água jogadas sobre o holocausto, a lenha fica completamente encharcada, a água fica escorrendo do altar, o fato enchendo uma valeta que tinha em volta. E aí eventualmente ele chega, ele ora, clama ao Senhor para que Deus faça alguma coisa ali, para que se comprove ao povo de Israel de que ele é o único Deus verdadeiro. E aí o que acontece é que quando Elias termina de orar, cai fogo do céu,
queima completamente o holocausto, queima a lenha, queima as pedras, queima o chão, evapora a água, faz um estrago imenso, comprovando que aquilo não era um truque, nem algo que Elias havia inventado. Quando o povo vê finalmente o que acontece, quando o fogo cai do céu e incendeia o altar do Senhor, o texto vai falar que o povo inteiro cai por terra e começa a clamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então Elias ele se aproveita do momento e clama que os profetas de Baal, do falso Deus Baal, sejam presos. E assim o povo faz. Elias leva até uma região e executa todos eles. E então ele fala que finalmente virá chuva sobre a região do povo de Israel. Só que Acabe, ele chega e ele ouve isso, vai comer e beber, mas Elias sobe até o alto Monte Carmelo, dobra-se até o chão e põe o rosto sobre o seu joelho, entre os joelhos, fala para o seu servo olhar na direção do mar, porque ele veria um sinal de que a chuva viria. O servo olha durante 7 vezes e não vê nada, e finalmente, na 7ª vez, o servo diz que vê uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem e estaria se levantando sobre o mar. E é quando Elias pede para que ele vá a Acabe e diga para preparar seu carro e descer antes que a chuva impeça, né? E assim ele vai e faz isso, né? E acontece de as chuvas começarem, surgirem e o milagre acontecer e a seca se encerrar, aliviando finalmente o fardo sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. É um relato impressionante, é um relato que nos chama muita atenção pela forma como acontece, e a grande lição aqui, é claro, é confiarmos no Senhor e confiarmos que Ele realmente é o único Deus e está sempre disposto a nos ajudar, e Ele está sempre disposto a provar que Ele é o único Deus. Né? É interessante a gente perceber que isso aconteceu no caso do relato de Elias para que o povo de Deus percebesse que ele estava sendo enganado. Então é preciso notar que se a gente desejar que Deus mostre o seu poder e mostre que ele está à frente das coisas do seu povo, que isso deve ser feito no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico. Né? A igreja clama e pede por direção, pede por orientação, de forma que assim possa ver Deus se manifestando entre eles. E assim o povo deve seguir. Nós, como povo de Deus, devemos confiar que Deus irá nos orientar, irá nos capacitar, e Ele vai ter todo o interesse de fazer isso. É claro, pode não ser de uma forma tão espetaculosa quanto aconteceu aqui nesse momento, porque aqui era necessário, mas não tenha dúvida que Deus deseja se mostrar e se revelar para o seu povo, mostrando que não há lugar melhor para colocar a sua confiança do que no altar do Senhor. Confie nele e ele agirá. Paz e graça. Que Deus os abençoe.